Que bom, mais uma manhã na presença de Deus, junto com os irmãos aqui, engrandecendo e louvando o nome de nosso Senhor. Amém? Irmãos, o irmão Sandro finalizou a lição 8, que deu início ao tema, o cânon das Escrituras. Ele ensinou a parte 1 e hoje vamos iniciar a parte 2 desse tema, que fala sobre o fechamento da Bíblia e dos seus livros, para que fosse deixado à humanidade conhecer Deus e a sua vontade. Amém? Eu queria ler dois textos. O primeiro é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. E depois, 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 e 16. Vamos iniciar pelo 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37. Vocês acharam? Posso ler? Amém. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Agora em 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 e 16. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Eu queria primeiro, antes de iniciar essa, trazer novamente o conceito de cânon que foi trazido semana passada, que diz e explica que cânon é a lista de todos os livros pertencentes à Bíblia, o corpo de escritos reconhecidos como únicos possuídos de autoridade normativa para a fé cristã. Então, esses livros, eles foram juntados desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e foi fechado através de concílios de que esses livros, eles comporiam a Bíblia e que seriam a regra normativa para a vida da fé do cristão. Então, nós vamos ver a segunda parte disso, que nos mostra a veracidade desse cânon e por que esses livros foram introduzidos e outros não. Na lição anterior, discorremos sobre a origem do termo cânon, vimos uma definição de cânon, que foi essa que nós lemos agora. Tratamos da formação e do desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento, bem como os livros apócrifos. Só para citar essa palavra apócrifos, elas são os livros que não são reconhecidos dentro do cânon da Bíblia. Foram livros que estavam fora da Bíblia. Na Bíblia Católica existe um chamado Eclesiásticos, não é Eclesiastes, e ele não faz parte da nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, não é? Porque são considerados apócrifos. Na presente lição vamos nos ater à formação e ao desenvolvimento do cânon do Novo Testamento. Um dos principais problemas enfrentados pela Igreja nos primeiros séculos foi a composição do cânon. A Igreja não recebeu dos apóstolos uma lista dos livros considerados inspirados. Como chegamos à lista dos 27 que temos hoje? Havia outros documentos? Se havia, por que não foram incluídos no cânon? Quais foram os critérios para reconhecer um livro como canônico? Então, nós, nessa lição, vamos ver quais foram os critérios usados para que esses livros fossem introduzidos dentro da Bíblia e fechados como aqueles inspirados por Deus.
O termo cânon e suas ocorrências no Novo Testamento. Deixa eu só explicar uma coisa. Essa lição ela vai ser muito didática, ela é muito cheia de teorias. Vamos tentar buscar essas teorias na aplicabilidade da nossa vida, certo? Mas ela vai ser rápida porque são muitos textos de teorias. Vamos ler alguns textos bíblicos, mas que ela não dá muito espaço para debatê-los, porque ela tem já um conceito formado. Então, vamos ver como nós vamos aplicar isso na nossa vida, principalmente com relação à defesa da nossa fé e não aceitar heresias que muitas vezes são colocadas fora da Bíblia, né, por pensamentos de homens. O termo cânon aparece 5 vezes no Novo Testamento. Em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13, porém, não nos gloriemos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. O cânon, ele está nessa parte aqui, não nos gloriemos fora da medida. Então, ele coloca um limite para que aqueles que são servos do Senhor possam adentrar ou falar sobre a pessoa de Deus e seus feitos. O outro texto, em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 15 e 16. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que já estava preparado. Então, 2 palavras, novamente medida, e no mesmo versículo 15, no final, conforme a nossa regra. Outro texto que fala em Gálatas 6,16, e a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Em Filipenses 3,16, mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Então, todos esses textos, ele fala sobre medida e sobre regra. Então, limita o ser humano, através dos livros bíblicos, até onde ele pode ir com relação aos feitos de Deus e à sua pessoa. Somente Paulo o emprega e significa regra, padrão, norma. A princípio significava vara de medir, mas acabou por adquirir o sentido metafórico de padrão. Então, o cânon, ele dá um padrão do que realmente nós podemos ter como orientação e regra para nossas vidas como cristãos. Posteriormente, a igreja passou a empregá-lo, especialmente em referência à lista de livros vistos como documentos da revelação divina. Em relação ao Novo Testamento, cânon refere-se aos livros aceitos pela igreja como divinamente inspirados e como o padrão que rege a crença, fé e a conduta cristã prática. Hoje, irmão Tonho, ele lê um texto que cabe muito bem aqui, que diz que toda escritura é divinamente inspirada. Então, foi nessa regra que foi determinado quais os livros que seriam a composição da Bíblia. Aqueles que tivessem inspiração do Senhor, e as pessoas que Deus determinou para essa inspiração foram os apóstolos que ficaram após a subida de Cristo aos céus. Então, esses 12, eles foram quem Deus deu autoridade e inspirou para que fosse escrito a Bíblia. O Novo Testamento, no caso. Segunda parte, o cânon do Novo Testamento, desenvolvimento e formação. A formação do cânon do Novo Testamento foi um processo lento e gradual. Vários textos revelam o entendimento dos apóstolos de que as palavras que pronunciavam e escreviam eram do próprio Deus. Além disso, eram vistos pela igreja como detentores da autoridade divina. Os primeiros crentes da igreja de Jerusalém perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso mostra o reconhecimento de que os apóstolos, eles eram detentores de autoridade divina,
Por isso que a Bíblia fala em Atos capítulo 2, 42, esse texto que lemos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, nos ensinamentos, nas regras que os apóstolos iam trazendo através da inspiração que o Espírito Santo lhes concedia. Os apóstolos como detentores da autoridade divina. Aos Coríntios, Paulo alega que suas instruções para a igreja em Coríntio, quanto à necessidade de ordem no culto, deveriam ser reconhecidas como um mandamento do Senhor. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 37, e diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, quando Paulo ele faz essa exortação, ele diz, se alguém cuida, então, ele diz, tenha a percepção, se você é espiritual, se você vive a palavra, que tudo o que eu trouxer seja como mandamento para vossas vidas. Então, Paulo ele faz exortação à igreja de Coríntios, como também, em outra ocasião, o apóstolo afirma que nele ou por meio dele, Cristo fala. 2 Coríntios 13, 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. No seu ministério, Paulo ele teve algumas dificuldades até o reconhecimento que ele realmente era o apóstolo de Cristo. Porque havia uma regra entre os apóstolos de que aquele só seria apóstolo se tivesse visto Jesus Cristo em vida. E Paulo, ele não tinha convivido com Cristo pessoalmente, mas vivia na época que Cristo habitava como homem aqui na terra. Mas, após isso, Deus separou ele através de uma visão que ele teve em Damasco, ele teve um encontro com Cristo glorificado. Então, se nós analisarmos a regra que foi colocada pelos apóstolos, realmente Paulo viu Cristo, só não em corpo terreno, mas sim em corpo glorificado. Então, por isso que algumas vezes ele tinha que reafirmar a sua autoridade diante das igrejas, por causa dessa regra que foi colocada, e muitas vezes ele precisava falar sobre que o que eu recebo é mandamento do Senhor. Vocês querem uma prova de que Cristo fala sobre mim? Nesses dois textos ele coloca isso, reafirmando a sua autoridade, que ele tinha sido separado também como apóstolo do Senhor. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, 2, incentiva seus destinatários a se recordarem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas no Antigo Testamento, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, escritos apostólicos. Assim, Pedro deixa claro que os apóstolos têm autoridade para escrever palavras do próprio Deus, iguais em veracidade e autoridade às palavras dos profetas do Antigo Testamento. Então, são duas alianças, a aliança do Velho Testamento e a aliança no Novo Testamento. Mas o que Pedro tenta frisar, afirma nesse texto, é que a autoridade que existia no Antigo Testamento, dos profetas, dos reis, dos juízes, quando foi escrito o Velho Testamento, era a mesma autoridade que foi dada aos apóstolos. Então, eles tinham a concessão de Deus, pela inspiração do Espírito Santo, para escrever sobre a pessoa de Deus, sobre suas promessas e também sobre os seus feitos. Os escritos do Novo Testamento e as escrituras do Antigo Testamento. A palavra escritura, grafê, é empregada 51 vezes no Novo Testamento, em referência às escrituras do Antigo Testamento. Tornou-se um termo técnico somente para designar os escritos considerados palavra de Deus como parte do cânon das Escrituras. Alguns textos do Novo Testamento foram colocados ao lado das Escrituras do Antigo Testamento como parte do cânon. Em sua carta, Pedro revela ter ciência da existência de epístolas escritas por Paulo e classifica-as junto às demais Escrituras, que foi o nosso texto base de 2 Pedro,
capítulo 3, verso 15 e 16. Pedro diz que nas epístolas de Paulo há certas coisas difíceis de entender e que determinadas pessoas ignorantes as deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Percebemos que Pedro colocou as cartas paulinas em pé de igualdade com as escrituras do Antigo Testamento. Então, vamos imaginar a interação desses homens de Deus com as pessoas que escutavam a pregação e liam as cartas de Paulo, de Pedro, ou de todos aqueles que foram separados para escrever o Novo Testamento. Era um ato de fé, porque a pessoa via outro homem e precisava crer que Deus tinha separado esse homem como autoridade divina para deixar um legado ou a escritura que seria para outras gerações e que também seria uma norma de comportamento para a igreja. Eu precisava realmente crer que Deus tinha separado. Por isso que Paulo e os demais apóstolos, eles exortavam tanto a terem um testemunho muito fiel à palavra, porque eles eram vistos a todo momento para que não houvesse nenhum erro nas suas vidas, para que isso desse veracidade ao que ele estava. Então, existia a pessoa de Deus inspirando, separando esses homens para que fossem aqueles que escreveriam o Novo Testamento, como também por parte dos apóstolos precisava ter uma atenção muito grande ao seu comportamento para que aquilo não fosse simplesmente algo que Deus tinha dado, mas eles não andavam conforme aquilo que eles ensinavam. Então, para que isso casasse entre a inspiração do Senhor, a separação do Senhor desses homens, esses homens precisariam ter um comportamento realmente irrepreensível diante de todos aqueles que pregavam, porque nós estamos aqui interagindo da mesma forma. Vocês precisam ver em minha vida algo, não merecimento, mas um comportamento que possa ratificar o que eu estou pregando. Porque se eu pregar sobre pecado, mas viver em pecado, vocês não vão dar nenhum crédito. Pode falar, irmão. Uhum. Uhum. Pronto, então vamos por parte. Paulo, ele foi um homem que conviveu no período de Jesus, ele era fariseu, ele participou do início da perseguição à igreja, porque nós vemos que antes que Paulo apareça no livro de Atos, o Sinédrio ele já tinha preso Pedro e Silas, né? Então eles foram presos e interrogados sobre a pessoa de Cristo. Aconteceu a morte de Estevão e Paulo ele participou segurando as vestes dos homens que apedrejavam. Então houve um período da morte de Cristo
do nascimento da igreja em Pentecostes até a conversão de Paulo em Damasco, quando ele tem o encontro com Cristo. Então, com relação a João ele viveu muito, ele morreu de velhice na ilha de Patmos, foi o último apóstolo a morrer, com relação a isso. Os outros morreram antes, Pedro, Paulo, todos eles já tinham morrido quando João, no final, quando ele escreveu a Apocalipse, ele faleceu de velhice, não foi morte como Pedro, como Paulo e os demais apóstolos. Com relação a datas, eu não vou te dar datas, porque também eu não tenho um conhecimento exato. Se o pastor estivesse aqui, ele tem mais lembrança disso pela questão da teologia, né? E eu não tenho essas datas, mas eu posso buscar, certo? Mas foram no período da igreja, nasceu a igreja, ou começou a perseguição. Paulo foi um dos perseguidores, por isso a demora até de Paulo conhecer os outros apóstolos, porque eles temiam que Paulo estava se infiltrando dentro da igreja para prender os apóstolos, e com o tempo isso foi esclarecido, e aí Paulo recebido também como apóstolo. Mas isso, como eu falei aqui, ele precisou estar tendo que sempre afirmar a sua autoridade em Cristo como apóstolo, para que ele fosse reconhecido, porque eles tinham essas regras, né? Então, os apóstolos, eles viram a Cristo, conviveram com Cristo como homem, colocaram essa regra, e interessante foi até no livro de Atos, fala sobre a escolha de Matias. Lançaram sortes. Para quem não entende a forma de lançar sortes, vamos dizer assim, tem uma brincadeira, você coloca uma garrafa no meio, coloca pessoas ao redor, gira a garrafa, e quem cair é aquele que foi escolhido. Era mais ou menos assim, lançar sortes era isso, né? Foi pelos crivos de que Matias com certeza tinha convivido com Cristo, era um homem fiel às doutrinas que Cristo tinha ensinado, só que eles esqueceram que não eram homens que escolhiam, mas sim o próprio Jesus que escolhia aqueles. Então eles colocaram Matias como apóstolo, mas se nós lermos depois a palavra de Deus, Matias não aparece mais em nenhum contexto considerado como apóstolo, mas sim Paulo, e ele escrevendo grande parte do Novo Testamento, certo? Então, a questão de datas eu posso te pegar, passar até para você pelo zap, bem certinho, a idade que João morreu, qual a idade de Paulo quando ele se converteu, porque em mente assim eu não vou ter certeza, e não adianta eu falar uma coisa sem certeza, certo? Mas a cronologia foi essa, né? Não, com certeza, foi a igreja primitiva. Depois que todos os apóstolos morreram, e Roma, com o tempo, absorveu o cristianismo como religião e também como norma de Estado, aí começou a haver as mudanças, né? Considerado um período, vamos dizer assim, de trevas da igreja, de escurecimento, né? Que aí veio pouco ensinamento da palavra, quando os romanos tomaram para si as escrituras, e aí colocaram em latim, e aí veio toda aquela até a reforma protestante, né? Então, se levou séculos até para... Foi o João. João morreu por último, morreu bem velho ele, certo? Paulo morreu antes, mesmo um pouco mais velho, mas morreu antes de João, pelo entendimento que ele morreu por morte natural. O último apóstolo foi João. Não, pelo crivo que os próprios apóstolos colocaram, não se existe mais apóstolos. Nem se existe mais profetas como antes, né? Profeta como João. João era apóstolo e profeta. Ele escreveu o livro de Apocalipse, são profecias sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Não existe profecia que vai acontecer, que esteja no âmbito
total da Bíblia sobre o plano de salvação. O plano de salvação está fechado. Não existe profecias que vão acrescentar nada ao plano de salvação, de como ele vai discorrer até o novo céu e a nova terra e nós vivenciando a glória de Deus na sua presença. Existe profecia sobre algo que vai acontecer no âmbito local, no âmbito mundial, como aconteceu no livro de Atos, quando um profeta ele deu a profecia que existiria uma grande fome na Judéia. Certo? Então, é nesse âmbito aí que existem os profetas, mas não o tipo de profeta do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Se encerrou também em João. Certo? Existem os profetas com relação a profecias locais ou mundiais, mas não profecias que vão entrar como algum acréscimo ou mudança do plano de salvação de Deus. Só no âmbito terreno, ou também algumas coisas espirituais, mas que não mudam o que está na Bíblia. Ele já foi fechado e não existe profecia, alguma coisa que alguém possa dizer que no livro de Apocalipse Jesus virá em seu cavalo branco e aí não se fala mais nada, mas eu tive uma visão que virá também outro, sabe, acrescentar alguma coisa que seja do âmbito da salvação, do cumprimento das profecias, não se tem mais esse tipo de profeta. Uhum. Uhum. Então, só para corrigir um pouco com relação a assim, profecia ser o maior dos dons. Quando Paulo ele fala a comparação, ele está falando com relação a orar em línguas. Ele não significa o maior dom, né? Ele não significa que profecia é maior que milagre, é maior do que o dom de curar, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, que existem vários dons espirituais. Ele faz a comparação de profecia e línguas. Por quê? Profecia ela é como se fosse a tradução das línguas. É quando ele está falando, a pessoa ora em línguas e alguém interpreta. Ela tem o mesmo valor da profecia, né? Que seria uma revelação em uma linguagem conhecida nossa que poderia nos trazer uma iluminação sobre um fato. Né? Então, só para ter essa correção, não é que profecia seja o maior dom. Quando se fala em o maior dom de todos eles, e aí em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala e depois ele vem. Agora vou lhe falar sobre um dom muito maior. Aí ele fala sobre o amor. Né? O maior dom que Deus nos concedeu foi o amor ágape, o amor de Deus em nossas vidas e transmitir esse amor de Deus para o nosso próximo. Amém? Então, vamos lá. Então, quando nós estamos falando sobre a questão da veracidade da palavra de Deus ministrada por Paulo, como Pedro fala aqui, e para isso precisava de um comportamento ou uma vida realmente irrepreensível dos apóstolos para que as pessoas realmente tivessem realmente como acreditar. Né? Então, era uma questão de fé. É como eu estou falando, vocês estão vendo eu pregar aqui e vocês precisam ter fé, como a palavra diz, que Deus encheria minha boca e me ensinaria através do Espírito Santo. É uma questão de visão de fé, não era uma coisa vista só como natural. Então, para isso, as pessoas que reconheciam que esses homens foram separados e eram autoridades espirituais de Deus, era também um ato de fé daqueles ouvintes. Vemos que esse mesmo princípio em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, que diz o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz as Escrituras, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Vemos que esse princípio, e para fundamentar biblicamente o seu ensino sobre o sustento e a honra devida aos presbíteros, Paulo citou uma referência no Novo Testamento, em Lucas 7,10, que fala sobre a ajuda
de uma pessoa a outra. Então fala sobre serviço, a função dos presbíteros, que era auxiliar, era ensinar, exortar as pessoas, e também ao lado de uma registrada no Antigo Testamento com relação ao sustento desses presbíteros que a igreja teria que dar. Então ele fala sobre o boi, não ligará o boi ao boi a boca do boi que debulha. Então ele usa duas passagens do Novo e Velho Testamento para mostrar que o que ele estava falando era tão verídico e tinha a mesma autoridade que o Velho e o Novo Testamento. E o Novo Testamento, quando se referia ao tempo de Jesus. Quer dizer, tudo o que eu estou falando tem a mesma veracidade e autenticação do Espírito Santo, como era a palavra no Antigo Testamento falada pelos profetas, pelos reis, pelos juízes, e também como Jesus, né, que está escrito nos Evangelhos. Ao fazer isso, o apóstolo reconhece e classifica a narrativa de Lucas como escritura inspirada, equiparada ao texto de Deuteronômio. Assim, tanto 2 Pedro 3,15 e 16, quanto 1 Timóteo 5, 17 e 18, evidenciam que os escritos do Novo Testamento começaram a ser aceitos e reconhecidos como parte do cânon desde o início da igreja. Mesmo que o Antigo Testamento ele se referencie à história de um povo que tenha profecias com relação à vinda de Cristo, e como também alguns profetas se referenciando ao final de tudo, como o livro de Apocalipse, eles têm a mesma autoridade, porque o que a nossa lição hoje está buscando, falando sobre o cânon, é mostrar que toda a Bíblia que foi fechada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e ela tem toda a autoridade de dar a normativa para a nossa vida. Mesmo o Antigo Testamento se referenciando a um povo, a uma história, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, se referenciando à igreja, mostrando, mesmo que haja certos tipos de comportamentos diferentes da postura dos povos, Antigo Testamento, judeus, Novo Testamento, igreja, mas toda ela tem a autoridade de Deus e é base normativa para a nossa vida. Critérios canônicos ou marcas da canonicidade. A história da formação e desenvolvimento do cânon demonstra que a igreja não definiu de forma arbitrária e autocrática uma lista fechada de livros. Ao longo de todo o processo, alguns critérios foram analisados para que um livro fosse declarado canônico. Apostolicidade ou endosso apostólico. Para fazer parte do cânon, uma obra deveria ter como autor um dos 12 apóstolos ou alguém ligado a eles. A maior parte dos apóstolos do Novo Testamento pertence ao cânon por causa da autoridade direta dos apóstolos. O Evangelho de Mateus, Evangelho de João, as 13 cartas de Paulo, Tiago, 1 Pedro e 2 Pedro, e 1, 2 e 3 João e Apocalipse. As obras Marcos, Lucas, Atos, Hebreus e Judas foram aceitas porque os autores conviviam com os apóstolos. Desde o início, o consentimento unânime quanto às narrativas de Marcos e Lucas, Atos, foi devido à associação de Marcos com Pedro, está escrito em 1 Pedro 5,13, e de Lucas com Paulo, Colossenses 4,14, Filemão 24, 2 Timóteo 4,11. Judas foi aceito em virtude da relação com Tiago, Judas capítulo 1 e Gálatas capítulo 1, 19. E pelo fato de serem ambos irmãos de Jesus. A aprovação da epístola aos Hebreus, a princípio, é apoiada na suposta autoria paulina. Então, foi verificado, e a regra para que houvesse o cânon da Bíblia é que ou ela teria que ser escrita pelos apóstolos, ou endossada, ou dada autoridade a alguém para escrever o Novo Testamento. Nós podemos ver isso a Lucas. Lucas era um médico que não tinha convivido diretamente com Jesus, mas escreveu, fez uma investigação
sobre todos os ocorridos e escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Ele era como se fosse um observador, era uma pessoa que faz um documentário sobre algo, né? E ali ele relata com veracidade tudo o que ele escutou como testemunho de pessoas que conviveram e transcreveu isso. Então, era para que houvesse a autoridade de entrar na Bíblia como canon, precisava no Novo Testamento ter sido escrito por um apóstolo ou endossada a alguém que tivesse abaixo dele a autoridade dos apóstolos para fazer isso. Pode falar, irmão. Uhum. 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 Ele está se incluindo como se fosse um observador. Ele está vivenciando aquilo, mas ali na Bíblia ele coloca como se fosse um documentarista, né? Uma pessoa, um observador para transcrever tudo o que estava acontecendo. Uhum. Uhum. Então, Paulo recebia visitas, ele não era, assim, existia as privações de locomoção, de saída, mas ele recebia pessoas. Ele fala até de um amigo dele que fazia ele, recreava Paulo, parecia ser uma pessoa que era brincalhona, né? E aqui até adoeceu, e depois Paulo faz uma observação no Novo Testamento que diz, mas graças a Deus que ficou curado, para que não aumentasse a minha tristeza, né? Então, ele tinha interação com outras pessoas, esses que levavam as epístolas, né? Ele escrevia nas cadeias, ele fala que estava escrevendo em cadeias, né? Mas que era levado através desses irmãos que visitavam ele, essas exortações, esses ensinamentos, que depois foram fechados como epístolas de Paulo à igreja, né? Ele era de Tarso, né? Então a gente vê isso quando ele usa a cidadania dele, quando ele ia ser maltratado pelos... Exato. Eu creio que ele usou a cidadania, mas não interferindo. E é bem interessante, irmãos. Eu vejo como Paulo tinha um entendimento, um discernimento sobre isso, com relação à cidadania dele como homem e à cidadania como homem dos céus. Quando ele entrou numa festa dos judeus, e aí ele trouxe 2 homens junto com eles, e aí houve aquele alvoroço, porque ele tinha fama para os judeus que ele estava tentando destruir os ensinamentos de Moisés, da lei, né? Então, a Bíblia relata que houve uma confusão tão grande que quase que partiam Paulo no meio, né? Da confusão que houve. E aí, até esse momento, ele só fez usar a palavra de Deus com relação a isso, não é? Em nenhum momento Paulo usa da sua cidadania, chamando os soldados para vir proteger ele, porque os soldados estavam próximos, né? Porque a Bíblia fala que eles viram um tumulto e mandaram uma guarnição para acabar esse tumulto. Mas ele não usa essa cidadania humana, como romano, para que as pessoas não matassem ele. Porque ele mesmo já tinha dito que morrer para ele era lucro, né? Então ele sabia do papel dele e que só iria morrer no tempo que Deus determinasse. Como o próprio Jesus fala a ele, né? Você tem que cumprir o seu tempo aí. Não é hora de você, quando ele tem uma visão que ela perseguir para Macedônia, ele queria ir para outro local e aparece uma pessoa que o leva ao caminho, porque lá ele iria morrer, não é? Ele ia ser morto, não é? Como várias vezes foi tentado isso. E lá, quando ele é preso pelos romanos, aí ele usa sim a cidadania, né? Porque naquela hora do papel ele seria machucado sem motivo,
Ele não tinha feito crime nenhum. Aí ele disse, ó, faria isso a um romano sem julgamento? E aí todo mundo temeu, chamou-se o capitão lá da guarda e terminou ele não sendo maltratado. Pode falar. Uma mini EBD, um telefone. Uhum. 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 Então, só pontuando tudo que você falou. Primeiro, os apóstolos, com relação, quando você falou, os apóstolos não eram santos, no sentido de perfeição, certo? Eles não eram perfeitos, mas eles eram santos porque eram separados para o Senhor. Eles estavam em aperfeiçoamento. Lógico, a unção que existia nos apóstolos era uma unção diferenciada porque eles foram os primeiros da igreja, né? Foram as primeiras pedras que Deus colocou na construção da igreja, né? Eu vejo de uma forma mais... por que a escolha de Paulo? Quando você analisa que Paulo ele diz que seria o apóstolo dos gentios, né? Então a gente via algumas dificuldades e logo em Pedro você vê uma dificuldade como judeus dessa relação com os gentios, não significando que eles não iriam também pregar a gentios. Naquela hora que ele é enviado para pregar a um romano, e aí e Deus precisou abrir um lençol com vários animais, e tinha animais imundos, e ele diz, ó, mata e come. Aí eles, não, nunca coloquei coisa impura na minha boca. Então ele lembra da lei, né, sobre a questão dos costumes judaicos. E aí Deus fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E aí ele mostra mais na frente que o povo gentil, ou romano, que representava um povo que estava oprimindo o povo judeu, porque submeteu às ordens de César. E aí ele prega e vê que o Espírito Santo vem a eles, e tudo o que aconteceu em Pentecostes aconteceu também com esses gentios, que causou o primeiro concílio da igreja e a determinação de que se poderia pregar o evangelho. E aí Paulo, na insistência de pregar aos judeus, eles não aceitando, vendo a dureza do coração do povo de Israel, que Paulo mais à frente fala, os judeus foram endurecidos para que a igreja fosse... nascesse e todos os acontecimentos viessem a se cumprir pela palavra. Ele é enviado aos gentios, e aí fica sendo conhecido o apóstolo dos gentios. Aí vamos para o lado natural. Paulo, ele era romano, então era parte gentil,
não é? Era judeu e gentil, porque tinha uma cidadania romana. Ele era poliglota, né? Ele falava outras línguas, e a Bíblia, eu não estou dizendo que Deus não poderia ter pego os outros apóstolos também, porque é visto isso que os fariseus, quando prendem Pedro e Silas, dizem, esses homens são homens indultos, homens sem conhecimento, e eles se maravilhavam com o que eles estavam falando sobre a lei, né? E reconheceram que viviam com Jesus. Então, existia a limitação intelectual com relação a essa parte, né? A questão de falar outros idiomas. Eu estou olhando uma visão natural do que Paulo é, né? Com relação ao tempo que Paulo passou, Paulo, se você nota algumas transcrições do Novo Testamento, quando Paulo ele demonstra sua tristeza em algumas coisas, Paulo parecia que sofria pelo tempo que ele tinha perseguido a igreja, principalmente o fato que foi relatado, a morte de Estevão, na sua presença e o seu consentimento, e depois ele vai lá nos religiosos e pedem as cartas para ir perseguir a igreja, né? Então, Paulo, eu creio que ele tem uma reflexão muito grande, se fazendo a pergunta, mas eu achava que eu estava a favor de Deus e eu estava contra Deus. Estevão morreu debaixo da minha tutela. Então, aquilo tudo passou na cabeça de Paulo, como passaria na cabeça de qualquer homem, né, que tenha vivenciado tudo aquilo, né, aqueles momentos de uma perseguição no qual agora... Exato, reflete. Por isso que eu vejo a Bíblia quando ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, siga em frente, buscando o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Muitas vezes as lembranças de nosso passado nos trazem vergonha e nos trazem tristeza. Mas, Senhor, eu queria esquecer isso, eu queria esquecer todas essas coisas. Então, muitas vezes a gente vê passagens de Paulo, ele era exortando os outros, mas também, ao mesmo tempo, saía dele como uma experiência, né, de o que tinha passado. Então, por isso que a demora na aceitação de Paulo, como o próprio Ananias, quando vai orar por ele, Senhor, tu sabes que esse homem é o perseguidor da igreja, você está me botando na boca do lobo, né? E aí Deus manda ele, e houve aquela interação de Ananias com Deus com relação a isso. Eu vou levar esse homem estava lá na morte de Estevão, perseguidor, doido para descobrir quem é os apóstolos, para prender e matar. Então, houve essa resistência. Então, tudo isso, quando você olha pelo âmbito natural, no dia a dia, no cotidiano dos apóstolos, você vê que eram homens de sentimentos, eram homens que vivenciavam aquilo tudo, sofriam, tinham fome, que Paulo fala sobre fome, sobre nudez, sobre perigo, sobre espada, né? Ele fala sobre coisas naturais que aconteciam no seu dia a dia como apóstolo, não é? Então, eles passavam fome, eles tinham medo, eles se escondiam. Então, tudo isso eles vivenciavam. Então, a gente tem que olhar, por isso que eu sempre aconselho a leitura do livro de Atos, de uma forma que você esteja lendo como se fosse uma carta de uma pessoa próxima a você, relatando o que está acontecendo naquele momento. Era o livro de Atos, era a história sendo contada do momento. É a mesma coisa que eu encontrar o irmão Charles em frente ao Banco Bradesco e fosse relatar ao pastor, pastor, eu encontrei o irmão Charles em frente ao Bradesco, a gente conversou isso, ele estava indo pagar isso, relatando coisas comuns da nossa vida para outra pessoa, só que no âmbito espiritual, onde isso seria para gerações futuras. Pode.
Exato. Uhum. Que o impedia, né, de continuar a sua caminhada, né? Ele continuava. Eu acredito que não, irmão, porque eu creio que o espinho na carne, algumas pessoas dizem que é doença. Eu creio que seja a forma de Paulo não criar arrogância, soberba, pelo conhecimento, o grau de conhecimento que Deus revelava a ele, certo? Então, eu creio que era para Paulo situar, por isso que Deus diz assim, ó, na tua fraqueza eu te faço forte. Ele disse, é como dizer assim, ó, quando eu te quebro é que você realmente vai ser o que eu quero, não é? Porque muitas vezes o conhecimento é relatado por próprio Pedro aqui, ele diz, ó, que são coisas assim que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Porque não tem um alcance da revelação do que Deus colocou para Paulo. Eu acredito que seja porque no próprio texto ele fala sobre a questão que ele me esmurra, né? Por causa do conhecimento que ele estava adquirindo e as revelações. Vamos dar só um exemplo aqui, para você ver como a todo momento eles poderiam ficar sendo tentados para algum engrandecimento. Tem uma hora que acontece um milagre e as pessoas Me lembra, pastor, qual foi a cidade que houve um milagre e que as pessoas tentaram exaltar Paulo e outro servo como deuses, como Júpiter? Aonde? Pronto. Teve um caso desse que aí eles impedem, não, nós somos homens como vocês. Né? Então, existia esse momento de... Pensa aí, você tocar uma pessoa, crescer um braço, pessoa leprosa ficar curada. Então, havia sempre aquela tentativa da humanidade, mas influenciada por Satanás, para enaltecer aqueles apóstolos, para que eles se vissem como superiores. Né? E mais... Uhum. Uhum. Por isso que eu tô dizendo que é a minha visão, né? Alguns veem como doença, eu vejo mais como uma forma de... Uhum. Oi? Sim. Uhum. Parcialmente, porque ainda existe conversão de judeus. Uhum. Tem várias visões. Se os judeus tivessem aceito, Jesus teria morrido? Teria morrido. Por quê? Porque os judeus levantariam ele como Senhor, como rei. E quem era rei era César. E era um crime capital algum outro rei assumir no lugar de César. Então, ele morreria. São visões que mostram que de todo jeito se cumpriria. Não tinha para onde correr porque se cumprir a profecia, né? E o próprio Jesus diz que ele tinha vindo como uma galinha para juntar os seus pintinhos, mas Jesus não seria aceito, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
eu não tenho conhecimento, eu sou sincero. O pastor pode até, também eu não tenho. Tinha parentesco com Estevão. Então. Uhum. Irmão Charles, quer falar? Uhum. 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 Então, só para explicar, quando Jesus escolheu os apóstolos, antes do dia de Pentecostes, ele não viu quem eles eram, mas o que eles seriam, né? Depois do dia de Pentecostes, né? Porque se você analisar o comportamento dos apóstolos quando estavam vivendo com Jesus, eram pessoas naturais, normais, que por isso que ele diz assim, ó, se eu for falar tudo que eu for que tem que acontecer, vocês não suportarão. Ele disse, eu primeiro vou ter que capacitar vocês através do Espírito Santo para que eu possa revelar realmente todo o projeto da igreja, né? Então eles Aham. Uhum. Total. Paulo é a transcrição daquele texto, as coisas loucas, né, para confundir as são, as coisas vis, as que não são, né, porque realmente confundiu a cabeça dos judeus e confundiu a cabeça da igreja, por isso que os judeus queriam tentar matá-lo logo, porque eles seriam um testemunho muito forte de que Jesus era real e que convertia as pessoas, porque aquele perseguidor agora passou a ser perseguido, né? E a igreja, da mesma forma, quando viu Paulo, disse, não, esse era o que estava matando, que estava perseguindo, ele está se infiltrando aqui dentro da igreja para tentar prender os apóstolos. Então são coisas que... Oi. Uhum. 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 Que Matias entrasse.
Uhum. A nível de escritura, né? A nível de entrar na Bíblia como escritura. Aham. E é interessante a questão que era tão forte a autoridade sobre esses enviados apóstolos, que a Bíblia em Atos 2,42, como a gente lê, perseveraram na doutrina dos apóstolos, porque eles sabiam que a doutrina que os apóstolos ensinavam, ou as regras de como seriam, eram iguais ao que Jesus estava ensinando, não é? Então, que deveria ser seguida como palavra de Deus. Eu não estou colocando no âmbito de hierarquia entre senhor e servo, mas na questão da autoridade do que era ensinado e que seria deixado para a posteridade da igreja, né? Então, seguindo, critérios canônicos ou marcas da canonicidade. A história da formação e desenvolvimento do cânon demonstra que a igreja não definiu de forma... já foi lido, né? Apostolicidade ou endosso apostólico. A gente começou a ler essa parte, paramos em as obras de Marcos, Lucas, Atos e Hebreus. Judas foram aceitas porque os autores conviviam com os apóstolos. Aí vem a ortodoxia ou coerência com o restante das escrituras. Um livro era declarado canônico somente se estivesse em harmonia com o ensino apostólico, além de coerente com o restante das escrituras. Se por acaso apresentasse qualquer ensino doutrinário dissonante com a doutrina dos apóstolos, demais livros do Antigo Testamento era recusada. Essa palavra ortodoxia significa doutrina declarada como verdadeira. Se fazia assim, uma análise do ensinamento e ele precisava encaixar no Antigo Testamento, no ensino de Jesus, para que fosse colocada realmente como escritura verdadeira. Quem fez isso foi os crentes de Bereia. Eles receberam a Paulo, Paulo foi ministrar a palavra e eles olhavam tudo o que Paulo falava em cima das escrituras. Então, a ortodoxia, ela coloca dessa forma, ela faz uma análise de uma doutrina para declarar como verdadeira, baseada nos ensinamentos que já existem. E é isso que nós devemos fazer sempre que escutamos uma palavra, praticar isso para que possamos realmente fazer uma análise do que está entrando em nossa vida, se realmente está coerente com as Escrituras, se não, a Bíblia fala que devemos deixar de lado, né? Se por acaso apresentasse qualquer ensino doutrinário dissonante com a doutrina dos apóstolos e mais livros do Antigo Testamento, era recusada. Podemos citar como exemplo a incoerência doutrinária e da heterodoxia, um escrito conhecido como o Evangelho de Tomé. Simão Pedro, isso aqui é um relato do que existe dentro desse Evangelho de Tomé. Simão Pedro disse a eles, que Maria se afaste de nós, pois as mulheres não merecem viver. Jesus disse, conduzi-la-ei para que possa torná-la homem, para que ela também possa tornar-se espírito vivente à semelhança de vós, homens. Pois toda mulher que se fizer homem entrará no reino dos céus. Então, a gente até, quando a gente conhece a palavra, talvez se a gente estivesse escutando sem conhecimento da palavra, estaria falando sobre a realidade de hoje, né? Sobre essa questão de gêneros. Mas quando você conhece a palavra, você vê um absurdo isso aqui que está sendo falado, né? Da forma que está sendo dita aqui. Oi. Uhum. Heterodoxia.
Certo. Uhum. A gente vai falar mais à frente no tópico 4. 4 não, o tópico 4 com relação a isso, porque o livro de Hebreus, a início, foi colocado a autoria a Paulo, mas aí vieram os concílios e disseram que não era a autoria de Paulo, mas que pela maravilha que é a escritura de Hebreus, foi considerado como divino, certo? Como vindo de Deus. Uhum. Mesmo sem achar o autor, mas nós vemos a palavra de Deus viva ali naquele escrito, não é? Então, quando, através da ortodoxia, você vê que não há base, não se encaixa realmente nos princípios bíblicos ou no corpo da Bíblia, e aí por isso que esse Evangelho de Tomé ele não foi colocado dentro do cânon, como mostra aqui a leitura, né? Então, é estranho aos ouvidos do cristão. Quando você lê isso aqui, fica estranho a forma que tratavam, que foi tratado, nesse caso aqui, que Maria foi tratada, né? Dizendo assim que mulher não merece viver, e Jesus vai lá e diz, vou torná-la homem. É um estranho, a gente não consegue... Então... Então, é por isso que eu falei, se fosse falado para uma pessoa normal, e seria até um gancho para dizer, ó, estava tratando sobre gênero aí, ó, que Deus pode mudar o gênero da mulher para homem. Então, quando lê a palavra, aí você vê que há uma consistência, uma coisa errada nessa afirmação, né? Então, uhum. Então, isso vai ser uma coisa básica, mas parece que é uma coisa tão difícil, né? O conhecimento de Deus, ele é fundamental na vida do cristão, é fundamento mesmo. Faz parte do culto, porque para eu cultuar a Deus, eu preciso saber quem Ele é. São princípios de um culto. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber o que lhe agrada, eu preciso conhecer os seus feitos, né? Então, se eu não vou nessa base do princípio do culto, todo o resto do culto ele pode sair defeituoso. Por quê? Porque eu não conheço a quem eu devo cultuar. Então, para que eu possa conhecer, eu tenho que ler sobre ele, porque é a forma mais básica também de que Deus se expressou à humanidade foi a Bíblia. Então, se eu não leio a Bíblia, eu não vou conhecer aquele que eu considero a quem eu devo cultuar. E essa falta de conhecimento é o que abala a nossa fé. Porque se eu não tiver convicção de quem é Deus, do que Ele fez, eu não vou ter realmente sustento na rocha. Eu vou ser aquele que vai fazer a casa na areia. Então, quando eu não tenho aquela prova dentro de mim, através da minha fé, de quem é Deus, do que Ele fez por minha vida, do que Ele fez pela humanidade, qualquer coisa que vem me abala e me tira de cima dele. Porque eu não tenho ainda o conhecimento para me enraizar na pessoa de Deus. Então, por isso que a Bíblia fala sobre isso, que meu povo perece por falta de conhecimento, errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E são exortações que Jesus está fazendo a base
a base, ao alicerce da vida do cristão. Então, pode haver na história do cristão pensamentos errados, né, que vão ser corrigidos com o tempo. Houve na minha vida um pensamento errado. O pastor falava sobre a questão de a salvação, ela não pode ser perdida com nossos atos, né? A minha visão é que eu contribuía para a minha salvação, não que eu era salvo pelas minhas obras, mas eu contribuía depois que eu era salvo. Só que, como a gente está falando muito sobre, vai ver já, teologia do cotidiano. Quando você aplica isso na sua vida e dizer assim, não, eu vou contribuir para a minha salvação, eu posso perder a minha salvação. Você diz, eu vou para o inferno, porque eu não consigo. Tem hora que eu erro várias vezes na mesma coisa. Aí disse, imagina se eu errei. Aí ia para o inferno, certo? Tudo para trás tinha se perdido. Na graça. Uhum. Exato. Então, por isso, aí foi que eu comecei a entender um texto que dizia, mesmo que sejamos infiéis, ele continua sendo fiel, pois não pode negar a si mesmo. Estava se referindo a essas coisas, a uma falha minha, né? Porque o desejo do meu coração era não pecar, como diz em 1 João, diz assim, ó, aquele que é de Deus não peca, ele não tem prazer no pecado. E eu não tinha, eu falhava, mas não tinha. Então, o que me fez ver essa visão de fé com relação a que eu não sou uma pessoa que vai contribuir na minha salvação, eu vou contribuir para a minha santificação, que é o empenho de me manter afastado do pecado. Foi o que me mostrou que eu não tinha capacidade de me manter salvo. Eu tenho capacidade de me manter santificado, mas eu não tenho capacidade de me manter salvo. E foi uma mudança de pensamento e de fé com relação a isso. Então, nós podemos mudar. Muitas vezes acontece em alguns cristãos o orgulho, não querer voltar atrás de um pensamento que muitas vezes você até ensinou, não é? Então, mas a gente precisa ter a humildade de reconhecer de que errou naquele ponto e que a gente pode mudar de opinião, mudar de discurso, mesmo não aparentando, você então, tudo aquilo que você me ensinou estava errado. Naquele momento, eu tinha uma visão errada disso aí, era o que eu cria, mas agora, no meu dia a dia, no meu cotidiano, a aplicabilidade da palavra me mostrou que eu estava tendo uma visão errada, né? E a gente precisa reconhecer isso e começar a aplicar aquilo e praticar aquilo. Uhum. 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 É o amor, com certeza. Então, dando continuidade para finalizarmos aqui. Inspiração ou autoridade divina reconhecida. A maioria das igrejas precisava reconhecer a origem e a autoridade divina de um livro para então considerá-lo canônico.
era necessário que a maior parte dos cristãos percebesse e reconhecesse o selo da inspiração divina nos textos que os irmãos já usavam. Como um bom exemplo do critério acima, podemos citar a carta aos Hebreus. A princípio, a inclusão do cânon se deu por causa da provável autoria paulina. Então, a autoridade dos apóstolos ou aquele a quem eles concediam essa autoridade para ser um livro inspirado por Deus. No entanto, posteriormente, muitos na igreja rejeitaram essa teoria. Mesmo assim, continuou parte do cânon devido às qualidades inerentes. O próprio conteúdo da carta aos Hebreus testemunhava de sua autoridade divina enquanto os cristãos a liam. Foi muito interessante o que o Wayne Grudem diz aqui. Ele fala: a glória majestosa de Cristo resplandece das páginas da carta aos Hebreus de modo tão brilhante que nenhum crente que a leia com seriedade deve jamais questionar seu lugar no cânon. Então, a beleza da exposição do que é escrito em Hebreus mostra, mesmo sem saber quem foi a autoria, se foi os apóstolos ou foi alguém que ele concedeu autoridade para escrever, mostra que é um livro que foi inspirado por Deus, né? É bem interessante o que esse homem fala. O cânon das Escrituras e os concílios da Igreja. Seguramente os concílios não formaram o cânon, mas não podemos negar que exerceram certa influência na composição. A principal função dos concílios foi declarar a opinião geral das igrejas e lidar com as discussões em torno de alguns livros. Então, os concílios, o primeiro concílio que eu vejo que aconteceu foi em Atos, capítulo 15, que fala sobre aquele episódio de Pedro entrando na casa de um romano e lá eles recebendo o mesmo que aconteceu em Pentecostes. E aí eles discutiram, porque realmente era uma coisa muito diferente para os judeus, né? Ainda estava se adaptando a mente das pessoas, assim, Deus dos judeus e agora o Deus para toda a humanidade. Então, isso era algo que ainda era novo para eles. Então, eles discutiram isso e realmente eles fizeram uma determinação para os gentios quando eles colocam regras, né? Eles não precisariam seguir as leis dos judeus, mas colocaram-se algumas regras para que os gentios pudessem viver livres, não é, em Cristo e não aprisionados por julgos que viriam da lei. Seguramente os concílios, essa parte da lei, o primeiro concílio é o concílio de Nicéia, esse é histórico, né? Ocorreu em 325 depois de Cristo, aceitou o cânon de Atanásio, que continha uma lista exata de 27 livros do Novo Testamento, conforme temos hoje. O concílio de Laodiceia foi próximo também, mais ou menos 40 anos depois, ocorreu em 363 depois de Cristo, proibiu o uso dos livros não canônicos, que seriam os apócrifos. Provavelmente aprovou a formação atual, com exceção de Apocalipse. Concílio de Hipona, mais ou menos 30 anos exatos depois, ocorreu na África em 393 depois de Cristo, aceitou os 27 livros. O concílio de Cartago, 4 anos depois, ocorreu em 397 depois de Cristo, aprovou os 27 livros atuais. O concílio de Cartago II, que foi mais ou menos 24 anos depois, ocorreu em 419, não, 24 não, foram 21 anos depois, confirmou a posição do concílio anterior dos 27 livros, porém separou a epístola aos Hebreus dos escritos de Paulo, pois recusou a autoria paulina. Notamos, portanto, que a maioria dos concílios reconheceu os 27 livros que formam o cânon do Novo Testamento como inspirados e normativos. Como aplicar o cânon no nosso cotidiano, a teologia no cotidiano? Vejamos algumas implicações práticas dessa doutrina na vida diária dos crentes. A doutrina do cânon demonstra que, desde os primórdios, os apóstolos tinham consciência de que escreviam a palavra de Deus. Então, eles sabiam da fonte de onde vinha o que eles precisavam escrever. Temos, portanto, a garantia de que os livros do Novo Testamento possuem autoridade divina.
os livros, nos asseguram que a formação atual do Novo Testamento traz de fato o selo da inspiração divina e por isso é totalmente confiável. Terceiro ponto, a doutrina do cânon certifica-nos de que a coleção do Novo Testamento hoje não é resultado de uma determinação arbitrária da igreja institucional nem de seus principais líderes. Porém, é fruto do conhecimento da maioria dos cristãos de que a obra é inspirada, por isso possui selo da autoridade divina. Então, esse estudo sobre o cânon nos faz realmente refletir sobre a questão de que a Bíblia ela é autossuficiente para ensinar o cristão, principalmente o Novo Testamento, que se refere à igreja, ela é total e suficiente para nos levar à salvação, porque ela apresenta aquele que nos deu acesso à salvação, apresenta a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus como Deus, como um homem que passou por todo o sofrimento para cumprir a lei, morreu injustiçado, mas com um propósito de redenção. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de trechos de uma pregação sobre a questão de Jesus, o homem. Eu, assim, me admirei muito com relação a uma parte desse estudo, foi lá no WhatsApp da EBD, onde esse pregador, que ele também é teólogo e historiador, ele diz que Jesus até hoje tem, mesmo sendo um corpo glorificado, ele tem um corpo humano. E por isso que a Bíblia fala sobre que ele ainda tem as marcas dos pregos na mão, não é? E ele fala que ele é Deus, mas hoje ele vive no corpo humano glorificado por amor a nós. Que tudo o que ele passou, deixando a sua glória na eternidade, se limitando ao corpo humano aqui na terra, passando por todas as privações e todas as necessidades do corpo humano, passando pelo sofrimento, tudo por amor a nós. Então, a Bíblia, ela nos mostra a beleza de Deus com relação a como ele se relaciona com a humanidade, o que ele tem de promessa para a humanidade, e ela é suficiente para nos dar, apontar a salvação, as normas de comportamento que devemos ter, de relacionamento com a igreja e com o mundo. Então, a Bíblia, ela é completa. Nós não precisaríamos de outros livros para aprender a própria Bíblia, porque ela auto se explica. É bom termos outras fontes, mas que elas nunca saiam do contexto da Bíblia. E para que eu possa saber se ela foge ou não, esses livros que nós lemos, ou pregações que escutamos, ou interações mais individuais, como uma conversa, para que nós possamos saber realmente se tudo está dentro da doutrina de Cristo, da doutrina dos apóstolos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. É a exortação básica, como eu falei. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque ela é que vai realmente nos dar o alicerce para podermos separar o que é de Deus e o que é heresia. E com o tempo passando, cada vez mais nós vemos pessoas que tinham uma visão correta, começando a andar por heresias, pessoas que tinham uma visão correta, que começam a andar na religiosidade, no fariseísmo, né, que começam dentro das igrejas serem pessoas que um dia traziam boas novas e que agora trazem julgo, né? Então tudo isso precisa ser analisado pelas Escrituras. E por isso que os primeiros textos que nós vemos a palavra medida, regra, que não deve ser ultrapassada, né? A medida e a regra para a nossa vida e o limite para que nós possamos atuar como cristãos é o que está determinado na Bíblia. Passou disso, extrapolou a sua autoridade. Então a gente precisa estar atento a isso. Então finalizamos a lição 9. Semana que vem nós vamos para
lição 10, com o tema Os Gêneros Literários das Escrituras, que também é dividido em partes. Amém, irmãos? Então, chamar o pastor para dar continuidade à EBD. Eu vou usar mais. Queridos, a paz do Senhor, amém? Como foi boa a lição de hoje, esclarecendo aí sobre o cano das Escrituras. Nós queremos louvar a Deus pela vida do irmão Vinícius, né, pelas aulas, pela vida de vocês que têm vindo, pela vida dominical, por aqueles que estão acompanhando também aí através do Facebook, que Deus continue abençoando. Quero terminar agradecendo a Deus pela vida dos pais, né? E hoje, agora de manhã, eu estava lendo um texto que o meu filho fez. Eu gostaria de compartilhar com vocês. E essas coisas emocionam a gente, né? E eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos esse texto que me emociona nesse dia tão especial, porque tudo que a gente deseja é, como pai, é ver o melhor na vida dos filhos, é ter realmente um legado a ser transferido, né, deixado, e não existe legado melhor do que o legado da vida cristã, né? Ele coloca aqui o Deuteronômio 11:19, que diz: ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando tiverdes sentado em casa e no momento em que estiverdes andando pelo caminho, ao depositar ou ao deitar e quando vos levantar para novo dia. Esta foi uma ordem inspirada pelo Espírito Santo e expressa por Moisés ao povo de Israel após terem sido libertos da escravidão sofrida no Egito. Semelhantemente, aqueles que foram resgatados do império das trevas devem passar para os seus filhos e sua casa os mandamentos do Senhor, bem como contar-lhes o que fizera e como o seu braço forte operou poderosamente para a salvação deles, ou do seu povo. Quando eu nasci, meu pai era pastor, e durante toda a vida tenho acompanhado de perto a sua caminhada. Desde sempre tenho aprendido os mandamentos do Senhor. Sua palavra constantemente guiou a nossa casa. Minha irmã e eu fomos afetados pelo ministério, aquele que na verdade não tem fim quando sai da igreja, quando acaba certas visitas ou aconselhamento a uma ovelha. Nosso padrão de comportamento e de pensar sempre foi exigente e rigoroso, seguindo recomendações bíblicas como expressa em 1 Timóteo 3, 4, 5 e Filipenses 4, 8. Hoje percebo o quanto isso nos fez bem. O fato de ser filho de pastor não gera mais exigência do que o fato de ser cristão. Porém, ter nascido num lar onde tudo era guiado pela palavra, torna a caminhada um pouco mais fácil do que a daqueles que ainda não tiveram tal oportunidade. Sou grato a Deus, porque tenho um forte referencial que esteve comigo a vida inteira. Posso imitá-lo, porque sei que ele está imitando a Cristo. Isso se estende à vida como um todo, não apenas nos assuntos religiosos, mas a cada esfera do que estou inserido. Meu desejo é continuar aprendendo com o Senhor, Pai. Quero que meu lar seja semelhante ao que o Senhor e Manhinha construíram conosco. Tento copiá-lo em muitas coisas, e se eu tive êxito nisso, com certeza serei um homem sábio, se eu tiver êxito nisso.
admirável pelos santos e útil para toda boa obra. Feliz Dia dos Pais, aquele que me ensinou tanto que continua me fazendo crescer. Obrigado por todo o esforço. Que nos céus tais atos sejam galardoados, pois aqui nada será equivalente ao valor que tudo isso possui. Te amo. Quero agradecer a Deus, né, por esse texto, um momento ímpar da minha vida e tão necessário. Ele chega como um bálsamo para o meu coração. E o meu pedido à igreja é que continue orando por mim, porque Paulo, o texto que eu quero citar hoje, como nós estudamos, é o que Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do pecado dessa morte? Como nós falamos, nós somos maus no nosso coração. A graça do Espírito Santo, a natureza divina que está em nós é que nos conduz à bondade. Nós, como servos de Deus, precisamos caminhar dependendo da graça, nos esforçando para a santificação, pedindo a Deus misericórdia para que a gente continue sendo fiel a Ele, a fim de que as gerações, nossos filhos, nossos netos possam poder estar imitando o nosso comportamento, mas antes de imitar, tendo a fé em Jesus, procurando imitar mais a Jesus do que nós, por causa das nossas fraquezas. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, no nome do Senhor Jesus. Eu queria pedir Cacá que fizesse uma oração por nós, por todos os pais que está aqui. Vem aqui, Cacá, por favor, faça essa oração. Você que é filho, não é casado, não tem filho ainda, então você é o escolhido. Amém. Pai do Senhor, igreja. Vamos orar por todos os pais da nossa cidade, da nossa igreja, em nome de Jesus. Senhor Deus, Altíssimo Pai, sabemos que hoje é um dia especial, Senhor, porque representa o dia de todos os pais, Senhor. Deus, nós te glorificamos por cada pai, Senhor, que realmente tem representado o papel de um pai que deve ensinar ao seu filho o caminho que deve andar, Senhor. Te glorificamos, ó Deus, por tu, ó Senhor, ter colocado no coração de cada pai o teu Espírito Santo, Deus. Porque, Senhor, sabemos que existem muitos pais exemplares na nossa sociedade sem ser cristãos, ó Senhor. Mas nós sabemos que aquele que tem o teu Espírito habitando dentro de si, ó Pai, é um pai diferente, Deus. Ó Deus, e que no nome de Jesus, Pai, o maior exemplo de pai para a vida de cada homem seja o próprio Deus, ó Senhor. Porque tu és um pai que se compadece daqueles que te amam, Senhor. Então, Deus, que esse mesmo amor, ó Pai, sabemos que nunca será igual ao teu, Deus. Mas que no nome de Jesus, cada pai possa ter um amor especial para demonstrar pelos seus filhos na hora de corrigir, na hora de ensinar, Senhor. Porque sem ti, ó Senhor, esses pais não seriam a mesma pessoa, Deus. Então que no nome de Jesus, ó Pai, tu esteja derramando a tua graça sobre o coração de cada um, Deus, e que para a glória do teu santo nome, Senhor, venhamos ver grandes pais aqui na tua casa, Senhor, representando verdadeiramente aquilo que tu és em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós iremos dar a bênção apostólica e declarar assim encerrada a nossa escola. Que a graça e a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito de Deus seja com todos, desde agora e para sempre. Amém? Eu esqueci, só um momento, irmão. Tu ia falar alguma coisa, José? Esquecemos, irmãos. Olha, de hoje a 8 dias nós teremos o sorteio do Fusca. Vamos nos motivar essa semana, fazer o possível para a gente vender mais os bilhetes, para a gente alcançar
o alvo, né, do valor do Fusca, em nome do Senhor Jesus, ou até mais um pouquinho, porque tem algumas despesas para a gente melhorar ele, tá bom? Então, Deus abençoe vocês no nome de Jesus e vamos caminhando. À noite nós temos o culto para a glória de Deus. Declaramos encerrado. Faz um coração aí para o seu irmão, no nome de Jesus. Saúde com a paz do Senhor.